Todos os dias nos deslocamos por inúmeros lugares, quase sempre sem realmente notá-los. O que importa é o destino, do ponto A ao ponto B. O espaço entre esses pontos, geralmente negligenciado, é apenas um trecho rotineiro, repleto de pessoas, pressa e distrações. Mas há momentos em que esse mesmo trajeto se transforma. Especialmente à noite, quando o silêncio reina e estamos sozinhos. E então começamos a prestar atenção a esses espaços. E é aí que a inquietação surge. Às vezes eu me lembro de locais peculiares pelos quais passava quando era criança. E que sempre me causaram uma sensação diferente, nem boa e nem ruim. Era uma espécie de nostalgia melancólica. Alguns desses locais realmente existiam, como por exemplo, uma lanchonete bem esquisita que eu frequentava no caminho para a escola, um ponto de ônibus bem específico e até mesmo um certo cômodo da casa dos meus avós. Outros desses lugares, eu acredito nunca sequer ter passado por eles pessoalmente. Às vezes eu me lembro de sonhar com uma rua deserta e cheia de neve. Ou a cozinha de uma casa que eu nunca estive antes, mas que parece tão familiar e nostálgica para mim. A única pergunta que me ocorre nesses momentos é: por que um lugar tão familiar agora parece tão estranho? E a resposta é simples. Ele sempre foi estranho. Esses lugares são chamados de espaços liminares. Para início de conversa, a liminaridade é um conceito subjetivo, muitas vezes interpretado de várias formas, mas essencialmente representa a sensação de estar na fronteira entre dois estados de existência. Se você procurar por espaços liminares ou backrooms na internet, verá imagens comuns: corredores, esquinas, ruas, parques. À primeira vista, são apenas fotos comuns, mas ao olhar fixamente para essas imagens, surge um desconforto sutil. Uma sensação de solidão. Todos esses lugares estão vazios, e ao contemplá-los por muito tempo, nossa mente tenta preencher esse vazio. Seja nos projetando nesses espaços, seja criando figuras imaginárias. E é aí que o desconforto cresce. Quanto mais imagens você vê, mais sente como se estivesse lá, sozinho. Essas imagens compartilham algumas características.
mais notável é que todos são locais transitórios, sem saída aparente. Mesmo em espaços exteriores, como praças ou postos de gasolina vazios. Isso cria uma sensação de beco sem saída, como estar preso em um túnel infinito. Outro elemento comum é a escuridão, sutil, mas crucial. Mas por quê? Por que o ser humano teme o desconhecido? E nada simboliza melhor o desconhecido do que a escuridão. Passar por um corredor vazio e bem iluminado é uma coisa. Você vê onde está indo. Mas, no escuro, tudo muda. Você sabe que é o mesmo corredor, mas o fato de não ver claramente o que está à frente é o que assusta. Não é o escuro que amedronta, mas o que ele pode estar escondendo. O medo do infinito é semelhante. O infinito é um conceito abstrato, sem começo ou fim, apenas um meio eterno. Isso cria uma angústia, a sensação de andar sem sair do lugar, como em uma esteira. Então, o que torna as imagens de espaços liminares tão desconfortáveis? A solidão, a sensação de déjà vu, a impressão de infinito, e o toque final vem com o elemento de terror. O horror é quando a criatura ou aberração se revela, causando choque. O terror, por outro lado, é a atmosfera sombria que antecede o horror. Um corredor escuro, um ponto de ônibus vazio à noite, iluminado por um único poste com uma luz oscilante. Cenários comuns, mas que evocam medo. Algumas imagens de espaços liminares são desconfortáveis devido à estranheza do familiar. Outras, por introduzirem o terror, mesmo sem mostrar nada explicitamente. Em maio de 2019, um post anônimo no 4chan deu origem a um dos fenômenos mais enigmáticos da internet moderna. Uma imagem granulada de um corredor interminável, iluminado por luzes fluorescentes e com um carpete amarelo sujo, foi suficiente para despertar a curiosidade de milhões. Com o crescimento da popularidade das backrooms, surgiram inúmeras representações artísticas e histórias assustadoras. Uma das mais conhecidas é a de uma pessoa que, ao noclipar fora da realidade, acaba presa nesse espaço interminável, lutando para encontrar uma saída que talvez nunca exista. Jogos, filmes e vídeos no YouTube capturaram a essência desse terror existencial, onde a monotonia do cenário se torna a verdadeira ameaça. Exploradores virtuais nos levam através de corredores sem fim, onde cada passo parece ecoar na eternidade. As backrooms evocam uma sensação de familiaridade, lembrando-nos de ambientes da nossa infância. Escolas, escritórios antigos, corredores e hotéis dos anos 90. Saudades de algo, de um estado, de uma forma de existência que deixou de ter. Desejo de voltar ao passado. Melancolia profunda causada pelo afastamento da terra natal. Essas são definições de nostalgia, o sentimento que essas imagens passam para muitos que as observam.
Mas, de forma inexplicável, é como se sentíssemos saudades de algo que nunca houvéssemos vivido, mas que de certa forma ficou no passado. Embora os espaços liminares tenham se originado como uma lenda urbana na internet, algumas pessoas afirmam ter encontrado locais na vida real que se assemelham assustadoramente a esses espaços. Em 2019, exploradores urbanos na cidade abandonada de Pripyat, na Ucrânia, descobriram um hospital que parecia ter saído diretamente das backrooms, com corredores intermináveis, iluminação fluorescente quebrada e um silêncio perturbador. Este lugar evoca a mesma sensação de desorientação e medo. As fotografias e vídeos desse local foram compartilhados em fóruns de exploração urbana, criando uma conexão inquietante com o conceito das backrooms. Em 2020, um fotógrafo chamado Mike Powers encontrou um escritório abandonado em Buffalo, New York. As fotos mostram um espaço labiríntico, com salas repetitivas e corredores sem fim, tudo iluminado por luzes fluorescentes cintilantes. As imagens foram compartilhadas no Reddit e rapidamente se tornaram virais, com muitos usuários comparando o local às backrooms. Em 2021, um grupo de exploradores urbanos em Tóquio, Japão, documentou um shopping subterrâneo abandonado. Com corredores infinitos e lojas vazias, o lugar parecia uma versão real das backrooms. Os vídeos desse local foram postados no YouTube, recebendo milhões de visualizações e comentários que destacavam a semelhança assustadora com o conceito dos espaços liminares.